Todo mundo já está com a Bíblia aí? Jó 14, 7. Beleza? Vou ler. Jó 14, 7. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar. E os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo. E o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará. E dará ramos como se fosse muda plantada. Amém? Eu queria também que vocês abrissem. Calma aí, gente. Salmo 126. Um pouquinho depois. É o próximo livro. Salmo 126. 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Eu queria que vocês fechassem seus olhos aí um pouquinho. Que a gente vai ter uma palavra de oração, amém? Senhor Jesus, a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela traz transformação para o nosso coração, ela traz transformação para a nossa vida. Jesus, que nós não estejamos dispersos aqui, mas que toda semente lançada através da Tua palavra, ela possa crescer, ela possa frutificar. Abra os nossos corações, abra a nossa mente. Deus, porque nós somos solos férteis e nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu vou falar sobre sermos uma semente. Fala assim, ser uma semente. Eu sou uma semente. Amém. A primeira coisa que você precisa saber sobre você ser uma semente, somente uma semente é insignificante. Tem gente que não está nem conseguindo ver a semente que está aqui. Ou tá? Tem gente que não está conseguindo ver. Porque ser somente uma semente é algo insignificante. Então, a semente, por si só, ela não é chamativa. Ela, se não for bem usada, ela não serve para nada, certo? Somente a semente. Eu posso deixar ela lá no meu armário a vida inteira, eu posso deixar ela guardada a vida inteira e ela não vai servir para nada. Porque somente a semente, ela não é chamativa, ela é insignificante. E eu quero que você repita de novo. Eu sou uma semente. Eu sou uma semente. E a gente viu nesse texto, nesses dois textos que a gente leu, que ainda que uma árvore é cortada, ela vai crescer. Porque uma árvore boa, gente, ainda que ela é podada, ainda que ela é machucada, ela cresce. Porque a sua semente foi colocada no lugar certo. A sua semente descobriu que tinha um potencial. Amém? O processo, deixa eu pegar aqui de novo. A sementezinha, como eu falei para vocês, ela por si só, ela não presta. Ela somente, assim, eu olhando aqui, não serve para nada. E aí, o processo para a semente crescer é traumático. Vocês sabiam disso? É traumático, dói. É a mesma... Depois eu vou fazer outro exemplo. É traumático. Por quê? Eu vou plantar, imagine eu plantando ela. Não tem nada para eu plantar ela aqui. Imagina eu plantando essa semente. E essa semente, ela precisa o quê? Ela precisa o quê? De água. Mas antes de água, ela precisa de quê? E antes de terra, ela precisa de quê? Adubo, mas antes? Ela precisa o quê, gente? Muito bem, ser plantada, né? Ela precisa ser colocada lá. Quem já plantou feijão? Põe um dedinho assim, né? Aí põe o feijão lá, não é assim? Não é assim não? Vocês fazem com algodão. Eu já fiz com... Então, somente a semente ela precisa ser plantada. Esse é o processo. Só que para a semente ser desenvolvida lá dentro, ela tem que sair da zona de conforto dela. Ela é traumatizada. É a mesma coisa quando acontece com o bebê. Vocês sabiam quando o bebê sai da barriga? Aquilo ali é um processo traumático, gente.
Todo mundo aqui sofreu para sair, não queria. Por quê? Porque ali é um lugar de conforto, ali é bom, certo? É bom. Então, Sassá, eu estou certo? Você é bióloga poderosa? Estou certa? Então, é um processo, gente, traumático. A semente, essa semente, será que ela foi semeada corretamente? Será que ela foi colocada, plantada corretamente? E aí eu te pergunto, será que você, como uma semente, você foi plantada direitinho? E você, como semente, você sabe o potencial que você tem? Por ser uma semente, você sabe o que você precisa passar para sair dessa casca grossa? Porque, gente, aqui dentro tem um potencial. Aqui dentro dessa semente tem um potencial poderoso. E a semente que é você, você tem um potencial poderoso, amém? Então, a gente precisa fazer o quê? Sair do processo aqui, ó. Do processo não, do... Como é que fala, gente? Da casca, né? Digamos que isso aqui é uma casca, essa casca grossa. A gente precisa como sementes. E aí, como vocês falaram, a semente, ela precisa de várias coisas. Primeiro, ela precisa ser plantada, como a gente falou aqui. E, colocando no solo, a gente vai supor que o solo mostra onde você foi colocado. O solo é onde você foi colocado, em que situação você foi colocado, onde você nasceu. Então, essas situações a gente vai colocar como solo. E se você é semente boa, independente de onde você foi colocado, você vai florescer. Eu estava estudando esse negócio de planta, e aí eu vi umas plantas, principalmente cerrado, elas florescem em terra seca. Depois eu vou falar um pouco disso. A terra é ruim, seca, mas elas florescem. Elas crescem mesmo tendo um solo ruim, mesmo tendo um solo seco. Então, elas florescem. Então, independente de onde você esteja, o seu solo, a sua semente, o potencial que está dentro de você é muito bom. Amém? Estar no solo fala de desafio. É um lugar não muito cômodo. Por quê? Quando a gente vai plantar uma semente, a semente ela vai sozinha, certo? A gente não planta normalmente, eu acho que não. No mesmo buraco, umas 3. Planta? Não. Depende, Sassá? Depende do quê? Depende do quê? Depende do tipo de planta. Mas normalmente não é, né? É raro, né? Eu acho que é raro. Plantar 3 no mesmo buraquinho. Então, normalmente, a gente planta uma semente em cada buraquinho. A gente faz vários buraquinhos e a gente planta uma. E aí, o que acontece? O solo é um lugar de desafio. O seu solo é um lugar de desafio. Porque muitas vezes, assim como essa semente, você vai se sentir sozinho lá dentro desse solo. E aí, você vai ver, imagina você dentro de uma terra sozinho, isolado, ninguém está te vendo. Ninguém está ali junto com você. Ninguém está lá no seu lugarzinho junto com você, está torcendo por você. Não, você está sozinho ali naquele solo. E aí, a semente, ela começa a ver, tipo assim, uma luz lá no fim do túnel. Ela começa a ver, e você começa a ver uma luz lá no fim do túnel. E aí a semente, ela pega e começa a pensar assim, eu vou ter que sair daqui. Mas eu não quero. Eu vou ter que abrir isso aqui que tem dentro de mim para eu poder sair. Porque só se eu estiver dentro dessa casca aqui, não flui. E aí ela vai começando um processo de desafio, de sair da sua zona de conforto. Porque ela precisa crescer, porque ela precisa sair. Porque existe um potencial aqui dentro da semente. Lembrando, você é a semente, amém? Você ainda não saiu para fora. Espera aí, gente. Você ainda não saiu para fora porque tudo tem um tempo. Fala assim, tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Às vezes eu não saí para fora, às vezes a gente não saiu para fora como sementes porque existe um tempo para tudo. E todo lugar de dor, se não é quebrada a casca da semente, o potencial não sai. Então, fala assim, o solo
é um lugar de dor. É um lugar que dói. E às vezes, eu vou estar sozinho. Mas se eu quiser sair, vocês falam direito. Mas se eu quiser sair, eu preciso me mexer. Amém? Qual é a outra coisa que o solo precisa? Que o solo não, que a semente precisa? A gente plantou, né? Botou, nanã. Qual é a outra coisa que a gente precisa? Água. Eu vou falar depois de adubo. Vou falar daqui a pouquinho. Água. Água. Toda planta precisa de água. Você precisa de água? Sim? Todo mundo precisa de água, né? E a água, eu descobri que água demais afoga a planta. Aí, o que aconteceu? Sério? Mas tem planta, lógico, que ela é como é que é? Aquática, valeu. Aquática? Aquática. Então, o que eu descobri? Essa semana lá em casa, a gente mora em chácara, né? E aí, a gente estava plantando umas violetas. Sabe? Aquela que toda casa tem, gente. Sabe qual é? Violeta. E aí, minha mãe tinha uns potinhos assim, né? Bem bonitinho. E eu acho que todo mundo da casa aguou a planta. As 4 plantinhas, todo mundo. Não, aí um dia minha mãe chegou, a planta estava morta. E a bichinha estava florindo, estava tudo. Estava com raiz, estava com tudo. Aí ela falou bem assim, a boa ação de todo mundo da casa matou minha planta. Falou desse jeito. Aí ela falou, eu sei que foi por uma boa ação, mas, oh meu Deus. Então, o que aconteceu? Violeta não pode molhar, principalmente ela. Então, é assim, se você colocar água demais na planta, afoga. Entende? Afoga a planta. E aí eu quero contar uma história para vocês. Lá em Apocalipse, conta as visões, né, que João teve. O que acontece? No céu existem 24 anciões. Yes? Existem 24 anciões lá na cidade. Tá lá. E aí, o que acontece? Sabe o que eles fazem? Eles estão o tempo todo recolhendo as suas orações. Quanto mais você ora, mais eles recolhem. E aí, eu tenho para mim que eles recolhem também lágrimas. Quem chora aqui quando está orando? Todo dia, todo dia que eu vou fazer meu teste, eu choro. Todo, sério, não tem um que eu não chore. Mas, para que servem as suas lágrimas? Vocês têm noção disso? Você como semente? O seu choro, a sua lágrima, ela vai regar a sua semente. O seu choro, ela vai regar a sua semente. Vocês estão ouvindo isso? Quanto mais você chorar, mais você vai regar a sua semente e a sua semente vai florescer. Você está entendendo isso? Então, para os chorões de plantão, eu quero dizer, cuidado, porque senão você afoga. Mas para quem não chora nada, cuidado, porque senão a sua semente não vai crescer. Entende? Então, a gente tem que fazer o quê? Um equilíbrio, né? Eu não posso chorar demais, mas eu também não posso chorar de menos. Não, eu sou fortão, entendeu? E aí, o problema de quem não chora é que a sua semente não cresce. O problema de quem não guerreia chorando, a sua semente não vai ser, ó. E o problema de quem chora demais, vai acontecer o quê? Vai morrer. Entende? Então, cada sentimento produz em nós uma quantidade de lágrimas. Deus é tão perfeito que até no nosso corpo, Deus fez isso. Então, cada sentimento que tem na nossa vida, que vem e tudo mais, produz uma quantidade de lágrimas. Então, é a quantidade ideal. Estão entendendo? Então, é a quantidade que é para chorar. Então, cada sentimento na sua vida produz uma quantidade de lágrimas. E essa quantidade de lágrimas é suficiente para regar a sua semente. Porque Deus, Ele é perfeito. Amém? Amém. E cada lágrima tem um propósito. Cada dor que você sente, cada tristeza que você sente, ela tem um propósito. Na verdade, não precisa ser só tristeza, mas choro de alegria, enfim. Ela tem um propósito específico para você. Amém?
A semente, ela precisa ser semeada e não enterrada. Amém, gente? Amém. Qual é a outra coisa que você precisa? Depois de água é o quê, gente? Sol. Sol. Precisa, mas... vocês tinham falado antes, alguém aqui, ó. Adubo. O que é adubo, gente? Não, pode falar. É cocô, né? Adubo é cocô. De cavalo. Também. Tem de tudo, amigo. Tem de vaca, tem de cabra. Na minha casa é tudo, assim, ó, que tem lá. Mas as plantas ficam boas, gente, quer dizer. Adubo é cocô, é merda, né? É cocô, gente, de verdade, não é não? Ah, tá. E aí, o que acontece? O cocô, o adubo não é bom para a planta, gente? Sim ou não? De cavalo, mas ainda diz a Calide, né? Então, o que acontece? Talvez, presta atenção nisso, faz assim, ó. Psh. Obrigada. Talvez, até hoje, só venha acontecendo desgraça na sua vida. Às vezes, até hoje, você tem pensado assim, nossa, só tem acontecido merda na minha vida. Você não sabe, Rebeca, o que eu passei na minha casa. Você não sabe como minha mãe me trata. Você não sabe que eu fui abandonado. Você não sabe que quando eu era criança, meu pai me abusou. Ou meu tio, ou a minha prima, ou meu primo. Você não sabe o que eu passo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Muito importante. O adubo, tudo que acontece na sua vida é adubo para o seu crescimento. Amém? Tudo que acontece na sua vida é adubo para você crescer. Ah, o meu pai me abandonou quando eu era pequena. É adubo para você crescer. Ah, a minha mãe, ela me molestou quando eu era pequena. É adubo para você crescer. Ah, eu não falo com meu pai nunca ligou para mim, meu pai não me ama, meu pai não sei o quê. É adubo para você. Porque o adubo, ele vai fazer você crescer. Porque como planta, você precisa de adubo. Você precisa de merda, você precisa de cocô para você crescer. Ei, jovem, sabe qual é a grande questão? Que às vezes a gente não quer passar por isso. Ah, eu tenho que ser perfeito. Meu pai não podia ter me abandonado. Usa disso ao seu favor. Usa disso ao seu favor, ao seu crescimento. Porque o adubo, ele vai fazer você crescer. Amém? Eu sei que tem muita gente aqui que sofreu muita coisa, gente, até hoje. Que tem sofrido, que sofre na sua família, que, enfim, tem N coisas, N problemas. Mas transforma nisso, bênção. Porque eu tenho ministrado na vida das minhas discípulas que a grande questão não é você cair, não é o que aconteceu na sua vida, mas como você reage a isso. Como você reage a isso, como você se levanta a isso, é o que faz a diferença. Amém? Porque não importa o solo que você nasceu, o que importa é a sua semente que tem potencial. E você é um potencial. Amém? Amém, gente? Amém. A outra coisa que a sua semente precisa, quando ela cresce, ela precisa ser podada. A sua semente, toda vez que ela crescer, ela precisa ser podada. E uma coisa que eu pesquisei é que podar uma planta significa fazer certas correções no desenvolvimento da planta. Ou seja, para mantê-la saudável. Fala saudável. Eu preciso ser corrigido para eu ser saudável. Só é podado árvore frutífera. Então, eu quero que você pense, se você sente hoje que você tem sido tratado, que você tem sido abandonado, que você tem sido perseguido na tua escola, na tua família, eu quero dizer que adubo não, gente, que a árvore frutífera, ela precisa ser podada. E hoje você está sendo podado. Está acontecendo isso com alguém aqui? Tem acontecido problemas como esse dentro da sua casa, as pessoas estão te perseguindo, você está sendo corrigido pelo seu discipulador, você está sendo maltratado dentro da tua casa e você está de boa, está aguentando firme. Deixa eu te falar, árvore frutífera
ela precisa ser podada, para que ela possa ainda crescer muito mais alta. Amém? A árvore é podada para que cresça ainda mais, de maneira correta. Amém? Amém, gente? Isso é muito poderoso. Toda vez que você pensar, gente, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por um problema, pensa, eu estou sendo podado, eu estou sendo transformado. E aí é de glória em glória, né, gente? A Bíblia nos ensina assim, é de glória em glória, de tempo em tempo, que a gente vai florescendo. A Bíblia fala que a árvore, ela frutifica, ela floresce no tempo certo. No tempo certo. E talvez você fique assim, Deus, até hoje eu não cresci. Deus, até hoje eu estou fazendo. E Deus está vendo, gente. Deus, Ele vê todas as coisas. E aí, algumas vezes, a gente fica, sabe, reclamando. Ó, Deus, eu estou fazendo aqui e não está acontecendo nada. Quanto mais eu oro, pior fica. Alguém já passou por isso? Quanto mais eu oro, pior fica, parece. Não é, gente? Por que será? Por quê? Porque o diabo, ele vê você orando, minha filha, meu filho, ele se treme todinho. Porque a oração é alimento para você. A oração, ela é alimento para a sua semente. Amém? Então, você vai precisar de quê, gente? Vamos lá, de novo, do começo. Você vai precisar ser plantada. Vamos lá, ser plantado. Você vai precisar de água. Você vai precisar de adubo. E você vai precisar de ser podado. Amém? E aí, eu queria contar uma história para vocês. Porque é engraçado, porque Deus me deu essa ministração dia 3 de setembro. E hoje é que dia, gente? 3 de outubro. Legal, né? Eu achei. Né? Eu achei. Então, por quê? Estava eu no ônibus indo para a faculdade. Deus gosta de fazer essas coisas comigo. Estava eu indo para a faculdade. Setembro é mês de quê, gente? IP, né? Sim, gente. Converse comigo. Setembro é mês de IP. Todo mundo viu IP, todo mundo viu no Instagram IP, viu na cidade inteira IP, todo mundo viu IP. Todo mundo sabe o que é IP, gente? Árvore bem bonita, que floresce e tal. E aí, gente, faz assim, ó. E aí, o que acontece? Eu pesquisei sobre os IPs e é lindo, gente, é lindo. Até os fleumáticos vão achar linda a história. Então, o que acontece? A gente faz assim, ó. Que, é sério, isso aqui é bem... vou até falar mais baixo. Isso aqui é muito poderoso. É poderoso para a sua vida. Os IPs, eles só florescem por causa de uma coisa. Quem já percebeu que o IP, ele tá lá, bonitinho, nananá, a gente não sabe nem quem é IP, né? E aí, os IPs, eles caem todas as folhas, né? Cai todas as folhas. Quem já percebeu isso? Cai tudo, né? E aí a árvore fica tipo morta, não é, gente? Eu acho lindo a árvore seca, mesmo. Eu acho artístico assim o negócio. Então, a árvore ela fica seca, quase morrendo. Só que o IP, ele é mais inteligente que o ser humano. Juro para vocês. Por quê? Porque o tempo seco faz com que a árvore perca água. E o IP, ele utiliza a sua última gota de água. Sabe para quê? Para florescer. Ele pega a sua reserva de água, ou seja, ele está morrendo. O IP está morrendo quando ele floresce. Ele pega aquilo que está... Estou morrendo aqui, mas eu vou pegar o pouquinho de água ainda que eu tenho. Lá da raiz. Da raiz do começo dela até lá na outra ponta. E floresce. E aí eu quero te perguntar, você tem florescido com um pouquinho de água que você tem? Qual é a água que está lá dentro? Ou você já morreu e não sabe? Porque a gente não quer enterrar ninguém. Nós somos sementes que foram semeadas e não enterradas. Amém? Você foi semeado e não enterrado. O IP, ele é mais inteligente que a gente, sabe por quê? Porque ele pega o que há de mais valioso para ele. Ele podia olhar e falar assim, eu não vou pegar água. Eu não vou. Já estou aqui quase morrendo mesmo, vai me dar um trabalhão. E dá, gente. Como eu comecei a falar para vocês,
dá trabalho florescer. Dá trabalho a semente sair da casca dela. Porque existe o potencial. E o IP, ele sempre se lembra de eu tenho potencial para florescer. E é no meio da morte que você vai florescer. É no meio da morte que você vai florescer para dar de comer para outras pessoas. É no meio da morte que muitas vezes você vai usar o pouquinho de água que eu tenho, o pouquinho de força que você tem para florescer. Amém? A palavra de Deus que a gente leu em Jó fala que ainda que ela cortada, machucada, ela vai florescer. Amém? Eu queria que você observasse a sua estação. Qual tem sido a sua estação? Ah, não, eu tenho colhido muito na minha casa. Tá tudo muito bem. Não, estou no tempo de seca. Tá terrível. Tá seco, eu não estou aguentando mais, eu estou morrendo. E essa geração, gente, eu tenho orado muito, Deus sabe. E um dia desses eu saí do culto aqui no domingo e eu chorava, e eu estava dentro do carro. E aí minha mãe falando comigo, e eu chorava, porque a gente tem uma geração que não sabe mais correr para os braços do Senhor quando está com problema. A gente tem uma geração que está morrendo de sede, mas não vai ao pote. Que está na seca, que está morrendo. E não tira lá das entranhas, sabe? Eu quero que você fique com a imagem do IP. O IP todo seco. E é engraçado porque cada IP, eu estava olhando, e aí eu passei lá na UNB, tem muitos. E aí eu estava olhando, é engraçado que cada IP dá numa estação. Dá num momento. O IP branco, ele só dá no final de setembro. Depois, acabou. E aí, o roxo dá primeiro. Então, cada um dá diferente. Dá em um tempo diferente. E aí, eu não posso querer que eu floresça. Mas eu tenho que florescer porque o Yuri está florescendo. Eu não tenho que florescer porque a Bianca está florescendo. Porque cada um tem o seu tempo. Amém? E eu quero que você pense agora, mesmo assim, pensar de verdade. Qual é a estação que você está? E como é que você reage? Porque o IP, ele reage de forma totalmente inesperada. Todo mundo acha que aquela árvore vai morrer. Nossa, aquela árvore está seca. Vai morrer. Aquela árvore ali, ela não vai funcionar muito, não. Você pode escolher reagir. Você pode escolher reagir diferente. Ou você pode escolher ficar no chão, ou você pode se levantar e falar assim, eu quero. Eu quero pegar o pouquinho de energia que eu tenho, eu quero pegar o pouquinho de nada de água que eu tenho e florescer. Porque ainda há esperança para você. Você foi semeado e não enterrado. Você foi semeado. Você foi semeado, você foi plantado, querido. Sabe qual é a diferença de quem é enterrado e quem é semeado? O propósito. Porque quem está enterrado fica lá e não floresce, não cresce. E sabe o que eu vejo aqui? Não tem ninguém enterrado. Amém? Você não está enterrado. Você está semeado. E aí, sabe, as pessoas podem olhar para você e falar assim, essa pessoa estava afastada, essa pessoa está arrasada, essa pessoa está morrendo. Mas tudo na sua vida é uma semente. Tudo aquilo que você não consegue resolver, tudo aquilo que não dá para resolver o seu problema é semente. Senhor, eu entrego no teu altar. Eu entrego no teu altar. É teu. Tudo aquilo que você acha assim, não dá para resolver mais. Sabe, a minha mãe, não dá mais para resolver. E quando, você pode dizer assim, quando eu vim para a igreja me arrastando, muitos acharam que eu não ia crescer, que eu não iria viver. Mas eu semeei a minha depressão, eu semeei o meu insucesso, eu depressei um concurso que eu queria... Eu semeei um concurso que eu queria muito passar. Eu semeei a minha tristeza, eu semeei a minha zona de conforto. Eu semeei o divórcio dos meus pais. Eu semeei as brigas que tem lá em casa todo dia. Porque você não consegue mais resolver.
E tudo aquilo que você não consegue resolver é semente. E aí eu quero te dizer, não enterra. Não enterra a sua semente. Sabe por quê? Porque senão você não floresce. E cada um aqui tem um potencial único que nem você mesmo conhece. Hoje Deus me falou exatamente isso. Tem pessoas lá que não sabem o potencial que tem para crescer. Tem pessoas que não sabem que tem um potencial que eu escolhi para essa geração. Ei, filho, filha, presta atenção. Você tem um potencial que ninguém tem. Essa geração precisa de alguém como você. Do seu jeito. Às vezes é tímido, às vezes é espalhafatoso. É do seu jeito. Deus quer te revelar. Deus quer te revelar. Deus quer olhar para você como uma semente que não valia nada. Uma semente que estava assim, ó, lá, não sei se eu saio, não sei se eu fico aqui. E aí sabe o que acontece no futuro? A pequena semente vira uma grande árvore. E é engraçado, gente, porque eu sempre tenho visões com árvore. Sempre. Com árvores. E normalmente, eu acho que eu já tive várias visões com árvores. Acho que uma vez eu até falei aqui na DOC, né? Falei, né? Então, com árvores grandes, com árvores que cobriam os céus. E normalmente, sabe quem eram essas árvores? Vocês. Árvores grandes. Eram vocês. Eram a DOC, eram a juventude dessa igreja. E sabe, Deus quer te revelar. Deus quer te revelar, mas você não acredita em você. Você não vê o potencial que há em você. E eu quero te dizer que você tem uma identidade para Deus. Você é uma semente que vai florescer. Olha para o seu irmão aí que está do seu lado e olha bem no olho dele, assim, bem. Fala assim, você é uma semente que vai florescer. E eu vou contigo. Sabe o que acontece? A boa notícia é que quando a árvore floresce, quando o ipê floresce, sabe o que acontece? Um monte de pássaro vai lá comer das sementes. Vai se alimentar. E você, querido, você vai servir de alimento para uma multidão, amém? Você vai servir de alimento para uma geração. Porque era assim que Jesus fazia. Jesus, ele servia a multidão com a palavra. Ele dava alimento para a multidão que perecia de fome. E era uma fome espiritual. As pessoas vão até você para colher, para comer os frutos que você for dar. Amém? Hoje você pode se sentir incapaz, e Deus está falando isso comigo, que você pode se sentir incapaz de conduzir um grande ministério, de conduzir a sua família, de ser um exemplo em pequenas coisas. Mas você vai crescer, porque a árvore ainda seca, ainda que não nasceu num solo bom, ela vai florescer. O solo, as situações não determinam aonde você vai chegar. Só quem determina aonde for chegar é a semente. Porque nós vivemos por aquilo que nós cremos, Paulo diz. E não pelo aquilo que a gente sente, não pelo aquilo que a gente está com vontade, mas pelo que a gente crê. E eu posso ver jovens aqui crescendo e servindo de alimento para uma multidão. Agora é o quê? Decisão. É uma escolha. Sim ou não? É uma escolha. Eu escolho levantar o meu potencial ou não. Eu escolho ver. Porque nós temos ministrado, sabe? Nós temos pregado, nós temos falado aqui na DOC constantemente sobre coisas, as mesmas coisas, praticamente. Só que às vezes a gente fica tão apático, como diz minha pastora, que eu aprendi essa palavra com ela. A gente fica apático ao mover. E aí sabe o que aconteceu ontem? Um monte de cristão foi morto lá nos Estados Unidos. Um cara entrou numa sala lá, acho que foi numa escola. Alguém confere isso aí. Numa faculdade. E saiu perguntando, quem é cristão aqui? Então se prepara porque você vai ver seu Deus agora. Pá! E aí, eu repito em dizer que semente é você. Sabe? Que semente é você, que se entrar um bandido, um cara que persegue,
for lá na tua escola, na tua faculdade, lá entrar dentro da tua casa e falou assim, tu é cristão, né? Vou te matar agora. Você vai falar, não sou mais não. Ou você vai falar, sou mesmo, vai, mata. Porque a gente não está preparado. A gente não está preparado para morrer por causa de Cristo, assim como Paulo falou. E a Bíblia fala que a semente que morrer, a semente que morrer, ela vai crescer, ela vai viver. Ela vai viver, assim que a palavra diz. Mas aquele que não morrer, a semente que não morrer, ela não vai crescer, ela não vai viver. Na verdade, ela morre, né? A semente que quiser viver, ela morre. E ela morre por um propósito, ela não morre por um propósito. Então, o que está acontecendo com você hoje? O que está acontecendo? Porque semana após semana, a gente tem ministrado, a gente faz acampamento, a gente faz um monte de coisa. Sabe? Mas, cara, eu preciso decidir. Eu falei com uma pessoa essa semana e a pessoa falou assim, Beca, eu só preciso decidir. E eu falei assim, decide, porque o tempo passa. E quanto mais você demora, pior fica. Sim? Então, querido, pega as suas últimas energias e floresce. Porque a Bíblia, eu repito isso, a Bíblia fala que aquele que ainda for cortado, que a árvore que ainda for cortada, ao sentir o cheiro das águas, florescerá. Ainda que só sentir o cheiro, gente, só sentir o cheiro, ela vai florescer. E você quer florescer? Você quer florescer? E eu não estou falando de célula não, tá, gente? Eu não estou falando de célula. Estou falando de você, da sua vida. Você quer florescer? Você quer romper as suas emoções? Sabe? Eu entrego hoje, Deus, estou pegando como semente as minhas emoções. Vou tratar aqui, pega, Senhor, te dou como semente as minhas emoções, a minha tristeza que eu constantemente vivo. O que você vai dar hoje como semente para que você cresça? É você mesmo, é a sua vida. Eu preciso me doar como semente. Porque, eu repito em dizer, você não está enterrado. Você está semeado. E para fechar, essa semana eu aprendi uma coisa bem legal. Que a diferença entre o trigo e o joio é uma. O trigo, quando o vento passa, quando as tribulações passam, ele se curva. O joio não. O joio, quando o vento passa, ele, fica aqui. E aí, como você tem feito? Você tem sido como o joio ou você tem sido como o trigo? Que se curva à vontade de Deus. Que se curva à vontade de Deus, aos planos do Senhor para a sua vida. Como você é? Você tem sido, não, Deus, eu sei, eu estou aqui, como joio. Eu tenho me curvado. Quando o Senhor passa, quando o vento passa, eu tenho me curvado à vontade de Deus. E eu queria que você agora fechasse seus olhos. E essa é uma palavra que realmente Deus tem colocado muito forte no meu coração. Que ainda que você não veja, ainda que você não consiga ver, tenho boas notícias para você. Você vai florescer. Você vai florescer. Nesses últimos dias, pessoas têm recebido palavras assim, de desânimo. Mas eu quero te dizer, filho, você vai crescer. Você vai florescer. Você não morreu. Você não morreu. Você não está enterrado. Você está semeado por um propósito. Ainda que ninguém te compreenda. Ainda que o seu solo, ainda que você tenha nascido em um lar que não é cristão. Ainda que o seu solo foi pisoteado e a sua semente quase morreu. Você tem um potencial. Você vai florescer.
Você vai florescer. Você tem um potencial que ninguém viu ainda. Mas não precisa ninguém ver. Deus já viu. Sabe por quê? Porque é Ele que dá o crescimento. Ele é o seu agricultor. Ninguém é o seu agricultor a não ser Deus. Porque Ele dá o crescimento na estação certa, no tempo certo, na hora certa. Não desespera, não. Eu queria que você ficasse de pé, mas continuasse com os olhos fechados.